Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente dia a todos, bem-vindos ao 12 em Campo desta terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, último dia da janela de transferências internacional na Europa e muita coisa pode pintar no timão, pode acontecer no Corinthians a partir do dia de hoje. Corinthians de olho no mercado europeu e esperando ali quais os jogadores que poderão reforçar o elenco para essa temporada. A gente vai falar aqui sobre o Felipe Coutinho, praticamente descartado pela diretoria do clube, e quem será o plano B? Vamos falar também sobre a falta de vontade do Coutinho em acertar com o Corinthians. Desde um primeiro momento, nada avançou e o Coutinho cada vez mais distante, para a alegria de uns, para a tristeza de outros, mas o mais provável é que o Coutinho não pinte no timão nesta temporada, tá bom? Vamos falar também sobre a programação do Corinthians para essa semana, timão que ganhou folga no dia de hoje. Deixe seu like, compartilhe aqui os nossos vídeos, as nossas lives, claro, se inscreva aqui no canal, isso ajuda bastante o crescimento do 12 em Campo. Vou rodar a vinheta, na sequência eu conto tudo para vocês, tá legal? Doze em Campo News desta terça-feira chegando para você com as informações do Timão, que hoje ganhou o dia de folga. O time venceu São Paulo no domingo, 2-1, e ontem o Fernando Lázaro comandou um trabalho logo pela manhã, fez um jogo treino contra a equipe sub-17, venceu por 1-0, gol do Júnior Moraes, e no dia de hoje todos ganham folga. O Corinthians só volta a campo no próximo domingo, 6h30 da tarde, contra o Botafogo na Neoquímica Arena. Portanto, o Lázaro tem mais alguns dias aí para recuperar jogadores que estão vindo de contusão, que é o caso do Fausto, com aquele problema no tornozelo, ficou fora do jogo contra o São Paulo, tem o Maicon se recuperando, tem o Cantillo se recuperando, então são jogadores que ganham mais uns dias aí para tentar, pelo menos o Fausto, voltar contra o Botafogo. O Maicon e o Cantillo não. O Maicon e o Cantillo, esses continuam fora, pelo menos ali por 3 semanas ainda, longe de qualquer atividade de gramado, de bola, de contato com os outros companheiros, né? São lesões musculares e precisam de mais cuidados. Já o Fausto é uma fase final de recuperação, a esperança era que o Fausto voltasse no Clássico contra o São Paulo e talvez até por isso o Fernando Lázaro não tenha divulgado a lista dos relacionados como ele vem fazendo desde a abertura do Campeonato Paulista. Todos nós estranhamos, né? No sábado não pintou aquela lista de relacionados e tenho certeza que ele não fez isso em função do veto do Fausto Vera. Então a tendência é que o Fausto já possa reforçar o Corinthians no jogo contra o Botafogo, domingo, às 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Mais uns 4, 5 dias para o Paulinho também poder readquirir a forma física, para o Paulinho poder ficar mais próximo daquele Paulinho ideal, e aí possa sim ajudar o Fernando Lázaro aí na sequência da temporada. Então, timão de folga no dia de hoje, amanhã os trabalhos voltam ao normal. Combinado? Bom, vamos falar sobre a janela de transferências, minha gente. A janela de transferências na Europa, ela fecha hoje. 8 da noite, horário de Brasília. E o Corinthians está muito ligado, está muito de olho, né, na movimentação no mercado lá na Europa. O Coutinho, que estava muito encaminhado, alguns canais chegaram a realmente cravar que ele era jogador do Corinthians, cada vez mais é descartado pelo Timão, tá? Cada vez mais ele é descartado pelo Timão, e eu vou explicar por que aqui. Ele não vem mais? Provavelmente não venha mais, né? O Coutinho aguarda hoje até hoje, né, uma proposta por algum outro clube europeu, e essa proposta até agora não pintou para o Aston Villa. Mas ele tem um bom contrato ainda, ganha muito bem. E ele não demonstrou em momento algum, de fato, muita vontade em jogar no Corinthians.
entre Corinthians e Vasco, certamente no Brasil ele optaria pelo Vasco por ter sido jogador do clube carioca durante muitos anos, ter começado sua carreira lá, ter surgido para o futebol no Vasco da Gama. Então, no Corinthians, claro, teve uma sondagem, teve uma pequena, né, movimentação, muito mais em função do Kia Iorabichão, empresário iraniano, que é um grande parceiro do Corinthians e também cuida dos interesses do atleta. O Kia gostaria de colocar o Coutinho no Corinthians, mas isso partiu muito mais do Kia do que propriamente do atleta. O jogador não demonstrou, em momento algum, nenhuma vontade de jogar no Corinthians. Então a coisa está muito fria, tá? Eu seria capaz de apostar que o Coutinho não vem, que o Coutinho não chega para essa temporada e continua lá no Aston Villa, segue lá na Europa, ele vem ganhando alguns minutos, tem entrado em algumas partidas sob o comando do Unai Emery, o técnico espanhol do Aston Villa. Então eu imagino que o Coutinho siga por lá. Bom, Ivan, mas o Coutinho, sem o Coutinho, qual é o plano B? Quem vem? Quem vem? Vamos passar aqui algumas informações, tá? Sem o Coutinho, no caso, o Coutinho realmente sendo descartado, o Corinthians segue acompanhando, e hoje especificamente, muito atento lá, aos jogadores, a alguns jogadores brasileiros que jogam em clubes europeus. Tá? Então o Corinthians torce para que eles não se transfiram de um clube para o outro, né? Que jogadores que estão em final de contrato, que já possam assinar um pré-contrato, que queiram deixar os seus clubes, são esses jogadores que o Corinthians monitora. Mas quem são, Ivan? É quase impossível cravar nomes aqui para vocês, tá? Porque são vários jogadores. Claro que isso depende de valores, depende de posição, depende daquilo que o Corinthians quer, de fato, para a temporada 2023. Todos nós sabemos que precisa de um meia para auxiliar ali o Renato Augusto na criação e precisa de um atacante de beirada. Quais desses jogadores estão disponíveis no mercado europeu? São vários. Então, falar nomes aqui seria até leviano. Falar nomes aqui seria até iludir o torcedor. E eu não faço isso. Então, vamos aguardar a partir de hoje, já entre hoje e amanhã, quem ou quais jogadores poderiam ficar livres lá no mercado da Europa. Sendo assim, alguns nomes sempre surgem, tá, minha gente? Sempre surgem. Ontem, na nossa live, a gente falou, olha, existem jogadores que vão ficar livres no mercado, mas a gente sabe que são negociações difíceis, mesmo com o jogador querendo. São jogadores que têm mercado ainda internacional. Roberto Firmino tem contrato com o Liverpool até junho deste ano. Seria uma grande contratação em termos de nome, sem dúvida nenhuma. Mas o Corinthians já tem um centroavante que é o Yuri Alberto. O Roberto Firmino não seria reserva do Yuri Alberto e nem o Yuri Alberto seria reserva do Firmino. Então eu acho que é um jogador que, apesar de ser corintiano, de querer jogar no futebol brasileiro, né, já está com a carreira consolidada, eu acho que em termos de posição não seria o ideal. Tá? Teríamos que ver um atacante de beirada, um atacante que jogue pelo lado do campo, né, pelo lado direito, um atacante de velocidade. Esse é o perfil, é isso que o Corinthians busca. E no meio-campo também. Né? Ontem a gente trouxe alguns nomes. Outro nome, o Di Maria. O Di Maria, eu não estou dizendo aqui que o Corinthians foi atrás, mas se o Corinthians fez segundo o Duílio Monteiro Alves, fez uma proposta ao Cristiano Ronaldo, por que não fazer uma proposta ao Di Maria? Mas tem 34 anos. Para muitos é um jogador velho. Eu acho que é um jogador que ainda tem muito caldo, dá muito trabalho ainda. É um jogador que tem uma qualidade absurda, mas é só uma opinião. O Di Maria ficará livre no mercado. Então, alguns jogadores, tá? Alguns jogadores aí no radar do Timão que aguarda hoje esse fechamento da janela de transferências. Tá? Fechou lá,
Bom, quem não conseguiu negócio, quem não conseguiu ir para outro clube, quem que pode vir, quem está livre. Aí o Corinthians começa a fazer uma proposta, o Corinthians começa a manter contato para, de fato, trazer algum reforço. Vai trazer? Vai trazer, minha gente, vai trazer. Eu vejo muitos torcedores até céticos. Não, o Corinthians não vai trazer ninguém, o elenco é esse até o final do ano. Não, teremos reforços. Teremos reforços. Sabemos que o clube precisa e a diretoria sabe que o clube precisa. O Duílio tem mandato até o final de 2023, né? Não ganhou nenhum título desde quando assumiu a presidência do clube. Então, tenho certeza que o Duílio vai querer reforçar o time para não passar o seu mandato aí em branco. A gente vai aguardar hoje, às 9 da noite, a gente volta com a live aqui, a gente bate um papo, já com mais informações. A janela fecha às 8, então a gente já tem um pouco mais um panorama sobre os jogadores que não tiveram propostas, sobre os jogadores que podem reforçar o Corinthians na temporada 2023. Legal? Deixa seu like aqui pra gente e se inscreva aqui no 12 em Campo. Eu te espero às 9 da noite. Obrigado pela companhia. Excelente dia a todos. Tchau, tchau.